pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo que eu tô gravando agora é um vídeo extra, é um vídeo que está fora do diário da dieta, mas era algo que eu resolvi compartilhar com vocês. Vai sair o vídeo um pouco fora de ordem, eu já tô no 5º dia de bicho e planta, mas esse vídeo eu acho que eu vou colocar ele ainda hoje, né? E lá no canal, tá no 1º dia ainda, mas é porque eu achei interessante compartilhar isso com vocês e resolvi gravar esse vídeo aqui extra. Eu tava fazendo faxina, né? Pensando com os meus botões, porque eu gosto de fazer faxina e pensar com os botões, né? E principalmente quando eu tô sozinha, aí eu falo sozinha, eu mesmo pergunto, eu mesmo me respondo e eu fico pensando, né, em algumas coisas e meus pensamentos me levaram ao que eu vou falar com vocês agora, né? Aí eu fui lá, passei um batonzinho só pra ficar mais apresentável. E ontem à noite eu tava apagando alguns vídeos, fotos do meu telefone, porque eu tô começando agora, eu não tenho equipamento profissional, tanto que eu não tenho cenário, não tenho nada, né? Em breve eu vou ter um cenário, se Deus quiser, já vou providenciar algumas coisinhas simples, né? Mas pra sair, né, quando eu fizer algum vídeo dessa forma, sair dessa parede branca, né? Mas enfim, eu tô começando agora, então tô começando com o celular e eu fui apagar algumas fotos, porque às vezes você tira assim 10 fotos para salvar uma, né? E então eu fui e às vezes você esquece de apagar. Eu fui apagar essas fotos que eu não queria, alguns vídeos também que eu não queria, para não pesar tanto a memória do telefone, né? E eu não tenho costume de colocar no computador, eu tenho que ter esse costume, mas não tenho. Então eu fui apagar essas fotos e me deparei com uma foto que vou deixar aqui para vocês verem. É do ano passado, né, que eu já estava bem magra, eu estava na metade do caminho da minha caminhada, ainda tinha peso para perder, né, o peso que o médico estipulou que eu perdesse, ainda faltava peso para perder, mas eu já estava com peso bom, já estava com um corpo que eu estava me sentindo bem e fracassei, né? Voltei a engordar, voltei a ganhar peso. Como eu já falei, eu não voltei para o peso que eu estava inicialmente, né? Não voltei para os 113 quilos que eu estava quando eu comecei a emagrecer, mas ganhei uma grande parte do peso. E isso me deixou assim muito triste, sabe? Quando eu vi a foto e olhei aquilo, veio aquela sensação de fracasso, veio aquela sensação de por quê, né? Por que eu voltei atrás? Por que eu não segui em frente? Por que eu retornei lá para aquele comecinho, né? De novo. Como eu disse, não foi bem no começo, porque eu acordei a tempo de recuperar todo o peso que eu havia perdido. Mas eu fiquei pensando, gente, por quê? Por que eu me deixei levar? Por que eu me deixei vencer? Por que eu naufraguei? Né? E eu fico pensando, fico analisando, eu gosto quando eu tô fazendo faxina, eu não gosto de botar música, eu gosto de ficar no silêncio realmente, porque eu reflito. Às vezes eu leio um versículo e fico pensando sobre aquele versículo da Bíblia, ou às vezes eu fico pensando em alguma coisa que eu tenho que fazer e me programando para fazer no pensamento. E às vezes também eu fico remoendo coisas que aconteceram e, enfim, a faxina é um momento para mim de reflexão. É até engraçado, né? Mas para mim é. Durante a faxina eu consigo refletir muita coisa. E eu, né, lembrando de ontem da foto que eu olhei e veio aquela tristeza, veio aquela dor no meu coração e eu pensando assim, gente, eu tava tão perto. Eu tava tão perto e joguei tudo pro alto, simplesmente tchau, né? E voltei lá para quase o início de novo. E isso dói, sabe? Essa sensação de fracasso dói demais, dói muito. Então hoje eu não acordei assim 100%. Acordei empolgada porque eu quero lutar contra isso, eu quero vencer, mas eu tava um pouco chateada, eu tava um pouco, ainda estou um pouco chateada, ainda estou um pouco, eu não sei explicar o sentimento, né, que eu tô sentindo, mas dói um pouquinho.
E o que eu tenho que ter consciência é de que eu tenho um problema, eu tenho um vício. Eu estava assistindo, tem uma mulher que ela é psiquiatra e psicanalista, e eu gosto muito de ouvir ela falar. E ela estava explicando que o ser humano que tem tendência a ter vício, nem todo mundo tem tendência a ter um vício, mas tem certas pessoas que nascem com essa tendência a ter um vício. E essa pessoa que tem tendência a ter um vício, ela pode se viciar em qualquer coisa, em comida, em substâncias ilícitas, cigarro, bebidas alcoólicas. Então, ela pode se viciar em qualquer coisa. E às vezes ela pode ter tendência ao vício, passar a vida toda sem ter aquele vício. Mas pode acontecer alguma coisa durante a vida da pessoa que marca a pessoa de uma tal forma que desencadeia aquele vício, desencadeia aquele problema. E no meu caso, o meu problema, o meu vício é com a comida. Eu tenho compulsão alimentar. Me dói falar sobre isso porque eu queria ter controle, né? Eu sempre falo que eu queria ser uma pessoa assim normal. Não que eu não seja normal, mas eu não queria ter que lidar com isso. Eu não queria ter que ficar o tempo todo me policiando com o que eu posso, o que eu não posso comer. Eu queria ter essa liberdade de não ter que ficar o tempo todo me regrando, né? Mas aí você pode falar assim, Érica, você tem que se aceitar do jeito que você é, vai viver a sua vida, se aceita do jeito que você é. Gente, a questão é muito mais do que a aceitação, né? Por conta da obesidade, eu fiquei diabética, eu tive um monte de problema de saúde que eu já falei aqui, né? Não tem necessidade de repetir. Eu tinha muita limitação e, além da obesidade, eu não sou uma pessoa flexível, tanto que tem determinadas coisas que eu não consigo fazer, porque eu não sou flexível. Então, eu cheguei num ponto que eu tava com dificuldade até de fazer higiene pessoal. Eu ia ao banheiro para fazer higiene pessoal, tava complicado por conta do peso. Né? No iniciozinho mesmo dos 113 quilos, eu saí para caminhar com a minha mãe. A minha mãe tem mais de 60 anos, a minha mãe tava andando e eu tentando acompanhar, ofegante, com dor na canela. Minha canela parecia que tava queimando, igual fogo mesmo. E a minha mãe indo embora e eu ficando para trás. E no outro dia eu falei com a minha mãe, eu não aguento, a senhora pode caminhar porque eu não aguento. Então, assim, é muito mais do que apenas estética, do que apenas você se aceitar do jeito que você é. Vai muito além disso, né? São os problemas de saúde, são as limitações, e também a estética, né? E também o visual, né? Porque ninguém quer se sentir mal. As pessoas, todo mundo quer se olhar no espelho, olhar e falar assim, nossa, como eu tô bem, né? E eu acho que isso é natural do ser humano. Eu acho que não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é a obsessão, né? Você achar que nunca tá bom, que sempre tem algum defeitinho. Então você cai em plásticas, e você passa 3, 4 horas numa academia, aí é a questão do exagero, é a questão da obsessão. Mas eu acho que é natural o ser humano querer se sentir bem, o ser humano querer estar bem no espelho, estar bem consigo mesmo. E é bastante difícil, quando eu já estava nesse caminho, já estava próximo de chegar onde eu queria, e eu joguei tudo pro alto e retrocedi. Dói, principalmente falar sobre isso e aceitar isso, aceitar que eu caí, que eu errei, que, né, não adianta eu jogar a culpa no vício, não adianta eu jogar a culpa nas férias, eu errei. E dói isso, né? Como eu falei, eu fiquei um tempo afastado de rede social, eu gostava muito de postar no Instagram, postava direto, mas eu fiquei um tempo afastada, me cansei um pouco de rede social, porque eu comecei a ver muita briga, por besteiras, não briga comigo, mas pessoas brigando entre si, por conta de política, por conta de opinião, e eu fui cansando daquilo e acabei me afastando. E por eu me afastar, eu parei de postar o que eu estava fazendo também. Isso também me ajudou a perder o foco,
né? E quando eu resolvi voltar a postar, né, no Instagram e colocar minha rotina de novo, que eu acordei, que eu falei assim, não, agora eu tenho que dar um basta antes que eu perca todo aquele peso que eu ganhei. Antes que eu retroceda mais ainda, antes que eu chegue ao ponto inicial. Aí eu pensei assim, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou admitir para todo mundo que eu errei? Como eu vou admitir para todo mundo que eu fracassei, né? E eu relutei um tempo para voltar, eu relutei bastante até para voltar, mas a gente é assim, né? O ser humano é assim. Tem dia que você tá lá em cima, tem dia que você tá lá embaixo, tem dia que você acerta, tem dia que você erra. E eu tenho um problema, não tô jogando a culpa nesse problema, mas eu tenho um problema e eu preciso enfrentar esse problema de frente, né? E eu creio que, não sei se é, porque eu nunca fiz terapia, nunca tratei isso. E eu acho que um pouco desse vício meu, esse vício que provavelmente eu tenho tendência a me viciar. E houve sim, eu creio que sim, que houve sim um gatilho, né, para isso. E eu fui sequestrada quando eu tinha 6 anos. E eu acho que esse sequestro foi o gatilho. Eu já tinha um problema que estava incubado, vou dizer assim, eu já tinha um problema e isso fez ele vir à tona, vou dizer assim, né? Mas o problema maior acho que nem foi o sequestro em si, foi a culpa, porque eu sempre me culpei, né? Eu não vou falar do sequestro agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? De repente eu faço um vídeo separado contando como que foi, mas eu sempre me culpei. Eu sei que eu cometi um erro, mas eu tinha 6 anos, né? E até a gente que é ser humano, até a gente que é adulto comete erros. Imagina uma criança de 6 anos. Eu cometi um erro e eu sempre me culpei. E outro dia eu tava assistindo o depoimento de uma pessoa e essa pessoa falando assim, o problema das pessoas é que as pessoas têm mania de culpar a vítima, né? A gente acha que aconteceu isso porque ela causou isso, né? A mulher foi violentada porque ela tava com uma roupa curta. A pessoa foi isso por causa disso. A gente sempre tende a colocar a culpa na vítima. E eu me culpo. Aí tô tentando lutar contra isso, tenho orado, pedido muito a Deus para me ajudar a entender que a culpa não foi minha. Eu tinha 6 anos. O que aconteceu comigo, acho que não deveria acontecer com ninguém, com nenhum ser humano, mas principalmente comigo. Desculpa. Principalmente com uma criança. Eu acho que não deveria acontecer isso com criança, mas enfim, aconteceu. E eu acho que isso desencadeou ainda mais essa compulsão. Eu lutei contra isso a minha vida toda, continuo lutando e eu limpando a casa e pensando, que eu coloquei na minha cabeça é o seguinte, eu só não posso desistir. Eu falei mais cedo lá no Instagram que a gente tem que continuar lutando, porque quando a gente para de lutar, a gente para de viver. Então é isso, a gente tem que continuar lutando. Eu quis compartilhar isso com vocês, porque eu sei que assim como eu passo por isso, muita gente também passa, seja na área da alimentação, seja na área de qualquer outro vício. É muito difícil, porque é muito fácil para quem tá de fora, para quem não vive isso, falar. É muito fácil para mim, que não fumo, julgar uma pessoa que tá tentando parar e não consegue, né? Na minha cabeça é muito fácil, é só parar. Na minha cabeça é muito simples, joga o maço de cigarro fora, mas não é bem assim, né? Não é bem assim, é muito mais complicado do que a gente pensa, né? E a gente tem maneira de julgar, então é muito difícil, conviver com isso é muito difícil, mas a gente não pode desistir, né? E se você também tá passando por isso, né, seja qual a área da sua vida, se você tá se sentindo também fracassado, né? Se você tá sentindo que caiu e tá sem forças para levantar, né? Às vezes a gente brinca
Eu não vou pisar aí porque eu posso cair, né? Eu não vou subir aí não, e se eu cair? Aí a gente brinca e fala assim, do chão não passa. E de fato, do chão não passa. Então se caiu, não tem como você cair mais. Levanta, né? Dá um impulso aí, levanta. Dói levantar, dói admitir que caiu, dói admitir que errou, dói admitir que você retrocedeu, que você jogou tudo fora aquilo que você havia conquistado, dói. Mas a vida da gente é de aprendizados, né? Cada queda que a gente leva fortalece mais e nos ajuda a prestar mais atenção, né? Se você caiu em determinado ponto, você vai prestar atenção. Olha, tem uma pedra, eu tenho que ter cuidado para eu não tropeçar naquela pedra de novo. Então a vida toda é um aprendizado, né? E a Bíblia diz que Deus não nos dá aprovação maior do que a gente possa suportar. Então, se Deus te deu uma batalha para vencer, se Deus te deu uma luta para você lutar, né? Tá engraçado, luta para lutar. Mas se Deus te deu uma guerra para você lutar, se Deus permitiu que acontecesse algo que na sua cabeça é ruim, na sua vida, é porque você tem forças para vencer, você tem forças para lutar. Então, junta aí os caquinhos, né? Eu tô fazendo isso, eu tô juntando os caquinhos, eu tô vindo dar a cara a tapa na internet, mostrando que eu fracassei, mostrando que eu errei, mas que eu não vou desistir, eu vou lutar e eu vou conseguir. Eu vou trabalhar tudo isso que tá na minha mente, de traumas, de vícios, de tudo isso. Eu quero trabalhar isso na minha cabeça porque eu não quero mais cair. Eu não quero mais retroceder. Eu não quero mais simplesmente fracassar. Eu sei que a gente não está isento disso, porque a gente é ser humano e a gente fracassa mesmo. Mas pelo menos eu vou tentar, vou lutar para eu não fracassar. Eu vou tentar, né, não cair de novo. Mas se cair, tudo bem, a gente cata os caquinhos e levanta. Né? O importante é não desistir, o importante é bola para frente, o importante é caminhar. Né, é seguir em frente, tendo em mente que você não está sozinho. Junto com você tem mais um monte de gente passando por problemas, às vezes até maiores do que os seus, às vezes conflitos muito maiores do que os seus, né? Então você não está sozinho. E você também não está sozinho porque existe um Deus que cuida da gente, existe um Deus que nos ama, um Deus que nos protege, e mesmo que Ele permita a gente passar por aquela situação que aos nossos olhos não tá legal, ou por que, né, que Deus permitiu que eu tô passando por isso, mas tem um motivo. Deus tem plano na sua vida, Deus tem plano para tudo na sua vida. Então, se você tá passando por alguma dificuldade, algum aprendizado disso você vai ter. Deus está no controle de tudo, né? E nada acontece fora do controle dele. Então, gente, desculpa pelo choro. Desculpa, né, às vezes por não ser um vídeo tão legal e tudo, mas eu achei, assim, legal compartilhar, porque é algo que não só eu vivo isso, muita gente vive isso, e vamos juntos, né, vamos nos dar as mãos, vamos vencer isso, seja o que for que você está passando, seja qual o problema na sua vida, mas a gente é capaz de lutar, né, não vou dizer que vai ser fácil, porque não vai. Porque às vezes a gente tem que vencer um inimigo que é muito grande, e esse inimigo é a gente mesmo. No meu caso, o meu inimigo sou eu mesmo. Eu tenho que vencer esse inimigo. Ontem mesmo, foi à tarde, a gente saiu, fui levar minha filha no pediatra e atrasou mais do que a gente esperava. Aí pegamos trânsito bem complicado, e eu fiquei bastante estressada, porque eu sou uma pessoa estressada. Então eu voltei bastante estressada de lá e eu pensei assim, quer saber? Eu vou fazer um café e vou comer tudo que eu tenho direito. Gente, eu ia fazer isso. Só que aí eu pensei assim, vai adiantar? Vai adiantar eu fazer um café e comer tudo que eu vou ver na frente? Vai adiantar? Vai me dar um prazer aqui de 10, 15 minutos, daqui a pouco eu vou estar frustrada porque eu quebrei o plano que eu fiz, eu vou estar frustrada porque eu me deixei vencer
E então é difícil. Então a gente tem que lutar, uma luta por vez, matar um leão por vez, vencer uma guerra por vez, e a gente segue nessa vida, né? Porque a vida não é só flores, né? Tem os momentos difíceis também. Então, gente, muito obrigada por assistirem esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa um like, compartilha com um amigo que você acha que precisa assistir esse vídeo, com um amigo também que está lutando contra a obesidade, que também tem esse vício, né, assim como eu. Compartilha e muito, muito, muito obrigado pelo carinho de vocês e por todo o apoio que eu tô tendo de vocês aqui no YouTube. Muito obrigada, tchau, tchau.